Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nesta oportunidade, nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. E o título da mensagem é o seguinte: não abra mão da sua bênção. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tens trazido com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama, e ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo mesmo crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse a um moço: leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino estava sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou a seu marido e disse: manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que queres ir ter com ele hoje? Não é a lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então ela fez abardar a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não me detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: vais bem? Vai bem o teu marido? Vai bem o teu filho? Ela respondeu: vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para retirar, porém o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Então disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Ao que ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele nem voz e nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e o informou, dizendo: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou,
fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele, até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho, saiu. Eliseu voltou a Gilgal. E havia fome na terra, e os filhos do profeta estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui a história da conhecida sunamita, que era uma mulher que sabia fazer o bem. Tanto que ela concordou com o marido em construir um cômodo conjugado à sua casa para hospedar o homem de Deus. Por sua vez, o profeta Eliseu foi-lhe grato e desejou retribuir a sua generosidade. Geazi lembrou-se de que ela não tinha filhos, e Eliseu profetizou que ela teria um filho. Deus cumpriu a promessa e deu um filho a sunamita, mas alguns anos depois, o inesperado aconteceu, ou seja, o menino morreu. Aquela mãe imediatamente deitou o corpo do filho numa cama e depois tomou a iniciativa de ir ao encontro do homem de Deus, sem, contudo, dar a notícia ao marido. E nessa passagem, a sunamita tomou 4 atitudes para retomar a sua bênção. Ela evitou comentar o problema com o marido, deitou o filho morto sobre a cama do profeta, fechou a porta do quarto e providenciou um meio de transporte que a levasse até o homem de Deus. A história da sunamita nos mostra as atitudes que devemos tomar para não abrirmos mão da nossa bênção tão facilmente. Então, o que fazer nos momentos de crise? Em primeiro lugar, devemos evitar ações precipitadas. Durante as adversidades, seja qual for o problema que enfrentamos, não devemos agir impensadamente. Se em meio às lutas nos comportarmos como servos do Senhor, obedientes à sua palavra, e esperarmos com paciência as promessas de bênção para a nossa vida, o Senhor providenciará planos estratégicos de libertação para as nossas almas. Importa, porém, seguirmos o que diz o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu te digo, não abra mão da sua bênção por causa de atitudes precipitadas. Na hora do impossível e das grandes adversidades, entregue a sua vida nas poderosas mãos do Senhor e espere a bênção com paciência. E, em segundo lugar, devemos trilhar o caminho certo. Em vez da sunamita se trancar entre 4 paredes e chorar sozinha a perda do filho, sabe o que aconteceu? Ela pediu ajuda. Muitas vezes nos deparamos com situações semelhantes, em que somos obrigados a escolher o caminho a seguir e a decisão a tomar. Quando o impossível bater à sua porta, quando a adversidade for maior que as possibilidades humanas, procure agir corretamente. Ore ao Senhor e peça ajuda a um pastor, por exemplo, mas não abra mão da sua bênção. Quando você estiver cercado de problemas, analise os meios necessários para se chegar a uma solução.
A sunamita analisou todas as possibilidades que estavam a seu dispor, a fim de resolver o seu problema, e chegou à conclusão que o melhor seria procurar o homem de Deus. Quando o problema for maior do que as nossas possibilidades humanas, observamos se existe alguma saída e analisamos antes de tomar qualquer atitude. Mas antes, nós vamos pedir discernimento a Deus para verificar e escolher o melhor caminho. A palavra de Deus diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 28. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Nesses versículos, o apóstolo Paulo mostra que Deus sempre se põe na contramão do discernimento humano. Quando somos dominados pela razão ou pela emoção, corremos o perigo de escolhermos caminhos que nos parecem conduzir a uma solução perfeita para os nossos problemas. Porém, mais à frente, descobrimos que fomos traídos pelo nosso conhecimento. Mas cabe a nós, como cristãos, andarmos em novidade de vida e deixarmos que Deus nos mostre a saída. Para isso, precisamos andar com Deus. A sunamita verificou todas as possibilidades de solução e concluiu que a única saída, o único caminho para a vitória, seria falar com o homem de Deus. Deus sempre usou meios inusitados em tempos de crise. Lembre-se que Deus fez a mula falar a fim de abençoar o seu povo no deserto. Enviou corvos para alimentar o profeta Elias. Moisés abriu o mar vermelho com seu cajado e Elias dividiu as águas do Jordão com a sua capa, momentos antes de ser arrebatado. E eu digo a você, na hora em que o impossível chegar à sua casa, você precisa ter fé. Se os problemas humanos superam as possibilidades humanas, creia, Deus pode todas as coisas e as realiza se você confiar, pois essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mesmo angustiada com a morte do filho, a sunamita buscou sabedoria e foi à procura de ajuda. Se a sunamita tivesse perdido o controle das emoções, fatalmente o seu marido também seria levado ao descontrole, gerando assim insegurança e desespero para toda a família. E certamente o próximo e único passo seria enterrar o filho. Mas em vez disso, ela disse: tudo vai bem, pois sentiu que ainda não havia chegado o momento certo de comunicar o fato ao marido. A sunamita fez um grande esforço indo até o Monte Carmelo, ao percorrer sobre um jumento 40 quilômetros. E sabe por quê? Porque ela estava convicta da sua bênção e psicologicamente preparada para aquela jornada. E eu digo a você, prepare-se para fazer um grande esforço quando vierem as adversidades e as lutas da vida. Choramingar não resolve. Você terá que empregar uma energia maior do que a de costume. O fracasso será a consequência de quem se mostrar tímido no dia da angústia. Entregar seu sentimento de derrota em meio às lutas e às adversidades é sinal de fraqueza. Não abaixe a cabeça, não desanime e não abra mão da sua bênção. Siga o exemplo de Paulo e Silas,
que mesmo amarrados ao tronco e sendo açoitados, não cessaram de louvar ao Senhor, e por isso foram milagrosamente libertos. Finalmente, depois de uma fatigante viagem, a sunamita chegou ao seu destino. A sunamita buscou a presença de Deus no lugar certo. Eu digo a você, quando a luta ou então as adversidades baterem à sua porta, vá ao lugar certo. Vá à igreja, à casa do Senhor. A luta da sunamita para não desistir do que era dela deve ser o nosso exemplo. E eu te pergunto, o que é que Deus lhe deu e você está desistindo? Você está desistindo do seu marido, do seu filho, da sua filha? Do que é que você está desistindo? Deus abençoou você e por causa da primeira luta, da primeira adversidade, você está desistindo? Deus manda lhe dizer que aquilo que é seu, ninguém, absolutamente ninguém, pode tomar. Se alguém tomou alguma coisa que é sua, Deus tem poder para restituir e trazê-la de volta a você. Não tem demônio, nem homem nenhum que possa tirar de você aquilo que é seu. E há 3 razões para você não abrir mão da sua bênção. Primeiro, por mais que a luta seja difícil, Deus pode. E sabe por que você não pode abrir mão da bênção? Deus pode restaurar o seu casamento, a sua família, o seu filho. E pode curá-lo de uma enfermidade incurável. Deus pode operar milagres na sua vida. Depois de reconhecer que nada pode impedir a vontade e o grande poder de Deus, Jó afirmou: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. E eu pergunto, o que é que Deus faz e alguém diz que ele não pode fazer? O Deus que você serve pode fazer qualquer milagre para restituir aquilo que ele tem lhe dado. Sabe por que você não pode desistir? Segundo lugar, porque para tudo Deus tem um propósito. Deus tem um propósito sobre aquilo que está acontecendo agora na sua vida. Na vida daquele que serve a Deus, não existe sorte nem azar, mas sim propósitos de Deus. E sabe qual é a outra razão para você não desistir? Em terceiro lugar, a palavra final pertence a Deus. Se Deus já deu a última palavra, então o problema está resolvido. E se ainda não deu, espere porque ele vai dar. Não desista. A palavra final é a de Deus. E quando Deus fala, é para valer. Uma palavra de poder pronunciada por Deus muda a sua história. E se Deus ainda não deu a sua última palavra, então não abra mão da sua bênção. A história ainda não chegou ao final. Tem promessas de Deus a serem cumpridas. Essa luta não sinaliza o final da sua existência, não é o término da sua carreira, não é o fim da sua vida cristã. Deus já começou a operar milagres e vai lhe dar forças para que você não abra mão da sua bênção. As lutas e as adversidades fortalecerão a sua fé. Deus é fiel e ainda não acabou de escrever a história da sua vida. E quando você conseguir passar pelas dificuldades, declare que foi Ele quem abriu as portas, deu-lhe vitória e operou o milagre. Deus vai ser glorificado e exaltado nesta luta. Louve ao Senhor. A sunamita foi uma mulher bem-sucedida, pelo simples fato de não ter desistido da sua bênção. Não desista de lutar pela bênção que Deus reservou a você. Busque a resposta através da oração.
e você terá a vitória. A sunamita não desistiu diante da morte, pois confiava que Deus poderia operar um milagre e fazer o impossível tornar-se possível. E assim aconteceu. Eu pergunto, você está querendo desistir da sua fé? Do seu compromisso com Deus? Saiba que se desistir, a situação difícil certamente ainda ficará pior. Deus está dizendo a você, não desista, eu estou no controle. Nada acontece na nossa vida sem que haja a permissão de Deus. A porta abrir-se-á através de um milagre divino. Você crê nisso? Então receba o seu milagre em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós confiamos em Ti e nós estamos aqui, Pai, porque nós aprendemos neste dia que não podemos desistir da nossa bênção, até mesmo diante da morte. A sunamita, ela não se desesperou, ela não chorou, ela não lamentou, mas ela foi buscar ajuda do homem de Deus, e ela cria e continuava crendo que o milagre iria acontecer, porque para Deus não existem impossíveis. E foi em razão dessa atitude e dessa escolha da sunamita que o filho dela foi ressuscitado pelo profeta Eliseu. E da mesma forma, saiba você que a tua luta, a tua adversidade, o teu problema, existe uma solução. E a solução é Jesus Cristo. Deus é poderoso para lhe dar infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Então, no dia que se chama hoje, tome uma atitude. Tome uma atitude correta. Busca o Senhor e tenha a convicção e a certeza de que Ele não te esqueceu, não te abandonou, porque você vai fazer como esta mulher, a sunamita, porque você não vai desistir da sua bênção, da sua vitória, em nome de Jesus. E como ministra da palavra de Deus, nesta manhã eu profetizo a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a acompanhar o nosso canal no YouTube, Igreja Poder de Cristo. Ou então a nossa página no Facebook, Igreja Poder de Cristo. Se você quiser falar conosco, enviando-nos uma mensagem pelo WhatsApp, o número é o seguinte, 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.